Olá, turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o sistema excretor, mas na verdade o nosso enfoque é sistema urinário, né? A gente vai falar da formação da urina. Mas o sistema excretor, né? Por que que o sistema urinário está dentro do sistema excretor? Porque a urina é considerada uma excreta, mas não é só a urina que é considerada excreta. Nós temos aí 3 exemplos de excreta, ou seja, de substâncias que são liberadas pelo nosso corpo: a urina, que é o foco da nossa aula, o suor e o CO2, ou seja, o gás carbônico. Quando a gente fala em excreta, né? O que é excreta? O que é excretar? Excreta, pessoal, são substâncias produzidas a partir do metabolismo celular. Então, as nossas células, né, elas geram substâncias tóxicas, né, a partir de reações químicas. Então, as nossas células, elas estão ali trabalhando, tem a entrada de glicose, quebra de glicose, faz lá a respiração celular. Se vocês lembrarem aí um pouquinho do ano passado, quando a gente estudou respiração celular, a quebra da glicose formando piruvato sendo quebrado libera CO2, que vai sair pelas células, né, e vai ser aí liberado pelo sistema respiratório. Então, o acúmulo de CO2 no nosso corpo não é bom, é uma substância tóxica pra gente não precisa dela. Então, é um tipo de excreta, tá? O suor vai entrar aí como manutenção e regulação da temperatura do corpo, né? A gente estudou isso em tegumento. E no caso a urina, a gente vai ter aí a grande participação do rim, que é um órgão aí filtrador, né? Ele vai ter aí funções específicas como filtrar, reabsorver e excretar, eliminar. Então, pessoal, para ficar bem claro o que é excreta, né, eu coloquei aqui, ó, as reações químicas celulares produzem substâncias tóxicas desnecessárias para o nosso corpo. Então, essas substâncias, elas são produzidas a partir do trabalho celular, do metabolismo celular, beleza? De novo, aqui, uma coisa que eu falo bastante na aula para vocês, né, já falei em alguns momentos, cocô não é excreta. Então, porque o pessoal pensa assim, tá saindo do meu corpo, então as fezes também é considerado excreta? Não. Por quê? Porque, na verdade, a formação lá do bolo fecal, das fezes, nada mais é do que os alimentos que você não conseguiu digerir, né? Porque a partir da ingestão dos alimentos, a gente consegue ali, no nosso tubo digestório, absorver nutrientes, aminoácidos, proteínas que são quebrados, degradados e jogados lá para a corrente sanguínea para ser absorvido pelas células. E uma grande parte, né, dependendo aí da sua alimentação, é, não é absorvida no nosso corpo, não é digerida, então ela é eliminada pelas fezes. As fezes não são substâncias produzidas pelo metabolismo de células, tá? É só resíduo alimentar que não foi digerido. Então, fezes não é excreta, beleza? Qual a importância, né, do sistema excretor? Bom, eu coloquei para vocês então que o sistema excretor é liberação de excretas, não é só o xixi. O nosso foco vai ser o sistema urinário dentro da excreção, tá bom? Mas assim, de modo geral, né, a importância do sistema excretor, os estudos e descobertas, né, da urina, da sua composição e tudo mais, começou lá no século XIX e século XX por 2 cientistas, tá? Um deles francês, Bernard Kennel. Eles perceberam o quê? Que o corpo dos animais, eles tendiam a manter um equilíbrio, um equilíbrio osmótico. Como assim? À medida que algumas substâncias elas iam se acumulando, elas depois iam sendo eliminadas e entravam em equilíbrio novamente. Então acontece ali um desequilíbrio, formação de substâncias tóxicas e elas são eliminadas, retornando ao equilíbrio. E aí um dos cientistas, né, o Kennel, por exemplo, ele pontuou esse equilíbrio com um nome chamado homeostase. Gente, por favor, não confundam homeostase com hematose, tá? Hematose vocês viram lá nas trocas gasosas no sistema respiratório, processo que ocorre nos alvéolos. Parece um pouco o nome, então cuidado aí para não confundir, tá? Então, homeostase nada mais é o nome específico que a gente usa para dizer que o corpo está em equilíbrio quando ele elimina as excretas, tá? Então, a importância aí do sistema excretor é trazer esse equilíbrio osmótico, esse equilíbrio homeostásico, né? De manutenção e quantidade ali de substâncias no volume sanguíneo, no plasma sanguíneo, nas células.
E aí, a gente tem aí a participação de todos os sistemas, na verdade, quase todos os sistemas, né? Porque o sistema reprodutor não entra aqui, participando para acontecer esse equilíbrio, né? Para atingir a homeostase, ou seja, para conseguir ter a liberação dessas excretas para fora do corpo, para a gente não ter aí um desequilíbrio de quantidade de substâncias ou tipo de substâncias desnecessárias. Então, a gente tem a participação aí conjunta do sistema respiratório nas trocas gasosas. Como o CO2 é um tipo de excreta, né, uma substância formada, é um produto que é liberado pelas células a partir do metabolismo celular, lá na respiração celular, lembra? Quando há quebra da glicose, do piruvato e libera o CO2, isso é eliminado pela nossa boca, é um tipo de excreta que tem a participação do sistema respiratório. Absorção de nutrientes, então a gente tem ali a participação do sistema digestório em absorver todos os nutrientes, né? Eliminação de excretas, no caso é o próprio sistema excretor, né, no caso urinário, manutenção da temperatura, liberação do suor, a gente tem aí as glândulas, né, glândulas sudoríparas, que está presente na pele, que vai pertencer aí à parte do tegumento, né, do revestimento do corpo. Então, a gente tem aí um conjunto de órgãos trabalhando para trazer esse equilíbrio e manutenção do corpo, beleza? Bom, existem 3 tipos de excretas nitrogenadas quando a gente pensa na urina, tá bom? Como assim excretas nitrogenadas? Porque do que a urina é composta, né? A gente vê lá que é um líquido amarelinho que sai do nosso canal da uretra. Mas do que é composto ali a urina? A urina é principalmente composto de água, né? O seu maior volume é composto de água, tem ali sais minerais, alguns ácidos e também algum composto nitrogenado, uma base nitrogenada, resultado também de metabolismo celular. E cada ser vivo apresenta um tipo de de excreta nitrogenada, tá? Dependendo do seu habitat. Então, o habitat interfere no tipo de excreta nitrogenada que vai compor a urina. Então, no nosso caso, nós mamíferos, a nossa urina é composta de água, sais minerais, ácidos e ureia, tá? Então, a ureia, aqui, é a excreta nitrogenada presente na nossa urina. Então, nós temos 3 tipos: amônia, ureia e ácido úrico. Eu coloquei aqui um desenho para vocês, para a gente poder até fazer um link aí, vocês observarem a composição estrutural química dessas, a composição estrutural, né, dos elementos químicos que compõem essas excretas nitrogenadas. Então, a amônia, que vocês estão cansados de ver, né, NH3, a ureia tem essa carinha aqui, e o ácido úrico assim. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de animais e os tipos de excretas nitrogenadas que eles apresentam. A amônia, pessoal, ela é uma excreta muito, muito tóxica, tá? Ela não pode ficar muito tempo dentro do corpo de um indivíduo. E ela, para ela ser eliminada, ela também precisa ser eliminada em um lugar que ela consiga ser diluída, ou seja, liberada em água. Então, os animais aquáticos, por exemplo, os peixes, os anfíbios, no caso da fase larval, tá? Os girinos, no caso, que tá ali dentro da água, na composição da excreta deles, né, do xixi, tem ali a presença de amônia. Então, ela é uma substância muito tóxica, tá? Ela não pode ficar dentro, armazenada no corpo, e ela precisa ser diluída. Por isso que tem relação aí com o habitat, o tipo de excreta. Já no caso, a ureia, ela não é um composto tão tóxico assim, ainda tem um tempo que pode permanecer no corpo, mas também precisa ser liberado. Mas na verdade, pensando na gente, né, as nossas células, elas têm ali a formação da amônia, liberação da amônia, só que essa amônia, ela passa pelo fígado e ela é convertida em ureia, por isso que a gente consegue ficar um pouquinho mais de tempo dentro do corpo e não precisa da água para diluir. No caso dos mamíferos, né, no meu caso, no seu caso, a gente não tem que estar dentro da água para fazer xixi, certo? Então, a nossa urina, ela consegue ser liberada, né, em menor volume, em tempos menos frequentes, né? Quando eu digo assim, eliminações eventuais, a gente não fica fazendo xixi toda hora, devido a nossa excreta nitrogenada não ser tão tóxica.
E o ácido úrico, pessoal, ele é bem menos tóxico, é o menos tóxico de todos. Então, essa seta aqui que eu coloquei para vocês é de aumento de toxicidade, tá? Quanto mais para a esquerda, mais tóxico, que é o caso da amônia. A urina, né, que é composta de ácido úrico, ela é pastosa, eliminada junto com as fezes. É o caso aí dos répteis e das aves, né? Então, geralmente, quando vocês veem aí as fezes ou cocô, que é junto, né? Aquela pasta esbranquiçada que cai das aves, geralmente em cima dos carros ou na cabeça de alguém, né? É a composição daquela urina que é de ácido úrico. E o engraçado, né, como a gente estudou aves, vocês sabem que aves não têm bexiga, né? Então não consegue ficar armazenando por muito tempo, então elas ficam ali eliminando em vários momentos as excretas. Bom, a gente vai ver aqui nesse primeiro vídeo, tá? Eu vou dividir o vídeo em dois também por conta do tempo. Algumas estruturas excretoras, né? A gente sabe que tem alguns animais mais simples, por exemplo, um porífero ou um quinidário. Eles conseguem liberar suas excretas através de difusão. Algo que vocês estão cansados aí de ouvir, né? Essa palavra difusão simples. Consegue liberar lá pela membrana celular essas substâncias e pela superfície do corpo. Mas tem alguns seres vivos que apresentam estruturas específicas e individuais. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns tipos de estrutura que consegue liberar excretas. E no segundo vídeo a gente vai focar no sistema urinário humano, que talvez seja a parte mais, assim, interessante e que vocês queiram mais ouvir, né? Então, aqui eu coloquei para vocês um primeiro exemplo de excreta de um protozoário. Lembrando que protozoário não é animal, é um ser vivo, tá? Unicelular, um ser vivo bem simples. E ele consegue liberar as suas excretas, pessoal, por um vacúolo pulsátil. O que é vacúolo pulsátil? É como se fosse uma bolsa que ele apresenta dentro da sua célula. Deixa eu pegar aqui meu giz. Tá? Um vacúolo é uma bolsa mesmo, né? Pulsátil porque ele tem essa contração, ele vai se contrair. Que no caso, esse paramécio, né? Ele é de água doce, é um protozoário. Os protozoários de água salgada não têm essa estrutura, tá? Só um comentário. E aí ele consegue, na contração, liberar aí água e algumas substâncias. Então, é um esquema bem simples, tá? Presente nesses seres vivos. Então, o que acontece? Como eles estão presentes em água doce, né? O paramécio, ou seja, esse protozoário, ele é hipertônico em relação ao meio ambiente. O que quer dizer hipertônico? Ele é mais concentrado. Dentro dele tem ali presente várias substâncias. E a gente sabe que a água, vocês estudaram isso ano passado, né? O transporte de água por osmose. A água ela é atraída do meio menos concentrado para o mais concentrado. Se ela é atraída do menos concentrado por mais, vai acontecer entrada de água dentro desse ser vivo, tá? Então, por quê? Porque dentro do ser vivo, ou seja, dentro do protozoário, é mais concentrado, é hipertônico. Então, a água que está ali presente no ambiente, ela começa a entrar, fazendo a contração dessa estrutura, desse vacúolo, tá? Permitindo depois a eliminação de água para o meio externo. Então, bombeia, aquilo contrai, né? Devido à entrada de água, meio que incha, infla um pouquinho e depois acontece a liberação. Então, é mais ou menos assim essa estrutura. Outro exemplo aqui, a gente vai falar da célula flama. Eu até já comentei isso com vocês lá em zoologia, mas é bom a gente relembrar que é uma estrutura presente aí nos plateumintos, né, nos vermes achatadinhos. Boa parte da excreta deles é feita por difusão, pela pele, porque as células são bem superficiais. Lembram que não tem sangue para poder ficar transportando substâncias ali até todas as células. Então, as células bem superficiais no corpo conseguem, por difusão, liberar as substâncias. Mas tem uma outra parte das excretas que são liberadas pela célula flama. A célula flama é uma estrutura, olha só, é uma célula mesmo, tá? Ela tá em um zoom aqui, então essas células elas estão estendidas por todo o corpo aí do verme. Tem aqui uma parte mega importante que são os cílios. São estruturas que se mexem, tá? E esse movimento vai permitir a saída das excretas. Então,
A gente tem aqui a entrada das excretas na seta azul, tá? Essas excretas entram por essa célula flama, esses cílios eles vão se movimentar girando, permitindo a saída das excretas por esse poro excretor. O poro excretor ele tá bem na superfície do corpo e acontece a liberação ali pela pele mesmo, pela superfície do corpo desse animal. Então, é só uma estrutura, ou seja, uma célula que é responsável por coletar ali a excreta, passar por movimentos para impulsionar por esse poro, tá? Os nefrídeos é uma outra estrutura de excreção presente aí nas minhoquinhas, né? Nos anelídeos, também pode ser encontrado nos moluscos. A gente tem aqui, né, dentro do corpo do animal, um tubo. É um tubo. Esses tubos aqui vou pegar uma cor verde. Esses tubos aqui, ó, em azul, tá? Esses tubos são os nefrídeos. O que acontece? Vocês estão vendo aí um monte de capilar enrolado, né? Os capilares sanguíneos, os vasos sanguíneos que estão carregando sangue. Lembrando que minhoca já tem sangue, né? Tem uma estrutura aqui que chama nefrostoma. Até sempre falei errado essa palavra. O que acontece? Essa estrutura aqui é cheia de cílios, tá? Um monte de cílios, que são estruturas que também vão se mexer, né? Que vão ficar ali se movimentando todo o líquido de excreta, né? Líquido celomático que a gente fala, que vai conduzir, né? Vai percorrer aí o caminho pelo interior do tubo, ou seja, esses cílios vão bater, vão levar por esse caminho, pelo tubo, né? As excretas, o líquido ali que tem que ser eliminado, e a eliminação acontece por esses buraquinhos aqui, por esses poros que a gente chama de nefridióporos, tá? Boa parte de substâncias que não precisam ser eliminadas, ou seja, que podem ser reabsorvidas, tipo água ou alguma substância proteica, enfim, ela é reabsorvida pelos capilares que estão enrolados nesses tubos. Então, na verdade, né, acontece aí a coleta, esse cílio se movimenta, o líquido celomático vai passar por esse caminho do tubo, até essa aberturinha aí, que é o nefridióporo, e boa parte pode ser reabsorvida, voltada para o corpo, né? O que não precisa ser eliminado pelos capilares sanguíneos, que estão aí enroladinho para vocês em vermelho. A gente tá acabando, tá? É o último aqui que eu falo. Túbulos de Malpique, glândulas verdes e coxais. Coxais, né? Essas estruturas, né? Já coloquei aqui 3 em 1. Por quê? Porque vai pertencer aí ao filo dos artrópodes, tá? Nós temos aqui a representação de um inseto, aqui de um crustáceo, um camarão, e no caso das aranhas, né? A gente tem as glândulas coxais, que é muito parecida com as glândulas verdes ou antenais, que é essa daqui. E aí, eu só vou aproveitar o gancho da imagem para acabar explicando os 3. Então, o túbulo de Malpique, pessoal, ó, olha só, é um tubo que a gente fala que tem fundo cego. Por que fundo cego? Porque não tem poro, tá? Então, é esse tubinho aqui, ó, ele é um zoom, deu um zoom aqui na imagem. As excretas são capturadas por esse tubo. E o engraçado é que as excretas, elas são encaminhadas pelo tubo digestório, olha só. E elas saem juntamente com as fezes, tá? Então, é um tipo de excreção um pouco diferente aí. No caso, então, esses túbulos, né? Tubos de Malpique, eles conseguem capturar as excretas, né? Retirar ali do sangue, tá? Retira as excretas do sangue e envia para o tubo digestório. E aí vai ser eliminado junto com as fezes do animal, beleza? Bom, as glândulas verdes, né? Ou também eu prefiro chamar de glândulas antenais, porque é mais fácil, porque quer dizer que é uma glândula, uma estrutura que está perto das antenas do animal, tá? Que no caso é um camarão desenhado, ilustrado. E aí que a gente pode ver o que na imagem, né? Tem uma estrutura, ou seja, uma extremidade que absorve as excretas do sangue, tá? Então, aqui vai absorver todas as excretas do sangue, vai ser encaminhado por esse túbulo e armazenado nessa bexiga. É muito simples. E a excreção vai acontecer aqui através desse poro excretor pela superfície do corpo mesmo do animal,
perto ali das antenas. Por isso que eu prefiro falar glândulas antenais, porque são estruturas que estão perto das antenas, mas também é conhecido como glândula verde, tá? Por conta da coloração. No caso das aranhas, pessoal, é praticamente isso. O que muda é que essas glândulas, elas estão perto da coxa, das patinhas do animal. Então, por isso chama glândulas coxais. Então, só imagina a posição que é diferente dessa estrutura, beleza? Então, gente, acabou ficando um pouquinho longo aí o vídeo, mas são muitas informações que a gente precisa desenrolar aqui no decorrer da aula, tá? O próximo vídeo eu vou falar, então, sobre a parte do sistema urinário humano.